Olá a todas e todos. Nós estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre três assuntos muito importantes, né? A resolução da UFSM número 79, de 17 de fevereiro de 2022, que revoga o regime de exercícios domiciliares especiais e estabelece diretrizes sobre o calendário suplementar e o retorno presencial das atividades acadêmicas na UFSM. O calendário acadêmico de 2022 e a instrução normativa número 4 de 2022 da Prograde, também de 17 de fevereiro de 2022, que faculta aos cursos de graduação presenciais a oferta de percentual de carga horária à distância em caráter provisório para o retorno presencial das atividades acadêmicas na UFSM. Nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre a resolução 079. A resolução 079 ela é dividida em três partes. A primeira parte fala da revogação do RED, do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais. A segunda parte fala do calendário suplementar, que tem como objetivo recuperar as atividades que não foram executadas nos anos de 2020 e 2021 durante a pandemia. E o capítulo 3, que fala das diretrizes, então, para o retorno presencial dentro da Universidade Federal de Santa Maria. O capítulo 1 fala, então, que a partir do primeiro semestre letivo do ano de 2022 está revogado o RED, o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, e todas as suas disposições, aplicações, no intuito de possibilitar o retorno presencial das atividades na UFSM. O artigo 3º, então, fala do período de transição, que é esse período de transição que nós delimitamos aqui como sendo o primeiro semestre de 2022. Então, o artigo 3º ele é mais aplicado para os estudantes com benefício socioeconômico com BSE. Então, em face dessa transição e enquanto perdurar também para fins de manutenção do BSE por parte dos estudantes, são flexibilizados os prazos e números de trancamentos para os estudantes com BSE e as disposições referentes ao plano de acompanhamento pedagógico, o PAP, lá da resolução 033 de 2015, bem como a carga horária mínima do curso, né, que nós temos por legislação da universidade, uma carga horária mínima que deve ser cursada por cada estudante, também fica flexibilizado para os estudantes com BSE. Essa manutenção do BSE é garantida para os estudantes independente das reprovações e trancamentos durante esse período de transição, que é até o fim do primeiro semestre de 2022. O capítulo 2 fala da continuidade do calendário suplementar. Então, o que é o calendário suplementar? Ele é um período que já foi aprovado lá na resolução 061 de 2021. Ele tem a continuidade dessa redação aqui na resolução 079 de 2022. Então, ele é um período que vai de junho de 2021 até o final do segundo semestre letivo de 2022. Então, esse período é para a recuperação daquelas atividades práticas presenciais que ficaram represadas durante o período da pandemia. Também é importante salientar que no caput do artigo 4º, comenta que esse período ele pode ser reavaliado conforme as condições sanitárias, no quais os cursos da UFSM têm o plano de contingência da sua unidade aprovado, né? E também propor em consonância com os departamentos didáticos. Tá? Então, é importante que ele pode ser também reavaliado, mas é uma data já indicada, então, que essas recuperações elas sejam feitas preferencialmente até o final do ano de 2022. Quando a gente fala dessas propostas de recuperação, já era algo usual, já circulou por memorando, né, da Prograde sobre essa aprovação. Ou seja, o COIE definiu as regras gerais de como se elaborar um plano de contingência. As CBIOS setoriais elaboraram um plano de contingência e, então, as coordenações de curso solicitavam, dentro das regras do plano de contingência da unidade, elas solicitam, então, a recuperação de atividades que são aprovadas pelas CBIOS setoriais. Uma vez aprovando, está tudo ok. Vai para a Prograde para registro e vai para o COE para controle realmente das zonas de calor, enfim, e das pessoas que estão retornando, tá? E aí o artigo 5º vai falar das propostas de recuperação desse calendário suplementar, fala das regras de biossegurança, de acordo com o plano de contingência, da determinação do nome da disciplina, da carga horária, da turma, da quantidade de alunos, do estabelecimento do espaço físico, né, que está previsto dentro do plano de contingência, e dos prazos para ofertas e matrículas, também que precisam ser elaborados nesse pedido que cada curso vai fazer, de acordo com o plano de contingência da unidade.
Então, para essa oferta em período condensado, é considerada a data de início e fim das aulas. Também se ressalta as diferentes ofertas de propostas. E no que compete aos programas de pós-graduação, o prazo máximo para a realização das integralizações dos cursos e defesas pelos acadêmicos que já estiverem com seus períodos de conclusão expirados, ou seja, já venceu o prazo, né? Venceu o prazo durante a pandemia, será o mesmo do calendário suplementar, ou seja, o final do segundo semestre letivo de 2022. Também tem algo importante aqui, que os programas de pós-graduação, por meio dos seus colegiados e dentro da data máxima estipulada pelo caput do artigo, tem autonomia para definir, então, os prazos específicos atribuídos para as defesas, analisando caso a caso. E também, no parágrafo 2º do artigo 6º, fala que está autorizado até 31 de dezembro de 2022 a realização de bancas de defesa de monografia, qualificação e tese, né, em ambiente online. Bom, as diretrizes para o retorno presencial, capítulo 3, que é o nosso capítulo aqui de maior complexidade. Então, os primeiros artigos do capítulo 3, o artigo 7º em diante, falam de regramentos e de estruturas de biossegurança. Então, ele fala aqui para nós que para o reinício das atividades acadêmicas, a UFSM, então, vai exigir comprovação do esquema vacinal completo, ou seja, a carteira de vacinação ou a apresentação do comprovante através do aplicativo Conect SUS para o acesso e permanência da comunidade universitária e externa nas dependências da instituição. Como essa exigência vai ser feita? Isso é explicado no parágrafo 1º. Então, na realidade, vai ser operacionalizado mediante o cadastramento desses vacinados e a busca ativa dos não vacinados, com a anexação dos documentos que foram elencados no caput, ou seja, o comprovante, a carteira de vacinação ou o comprovante do Conect SUS, antes do início letivo do ano letivo, para a comunidade interna. No caso da comunidade externa, a apresentação dos mesmos no acesso aos prédios. Em relação à comunidade interna, essa exigência vai ser feita no acesso aos portais. Então, os servidores acessam os portais, portal RH, ponto eletrônico, né? Os docentes acessam também o portal do professor, né? Para poder abrir o portal, ele tem que preencher tudo isso e anexar o seu documento comprovante de vacinação. Assim como os estudantes, para poderem abrir o portal do aluno, vão ter que anexar os seus documentos comprobatórios também. E aí o parágrafo 2º tem um detalhe, que nos casos de contraindicação médica, o comprovante vacinal ele pode ser substituído por declaração de condição, né, assinada por médico com registro válido e ativo no seu Conselho Regional de Medicina. Tá? Então, isso é bem importante. Né? No caso de contraindicação médica, também pode anexar, então, essa declaração de condição assinada pelo médico. Também nós ressaltamos no parágrafo 3º do artigo 7º que, além do cadastramento e da busca ativa, são mantidas aquilo que vem sendo mantido no UFSM há bastante tempo durante a pandemia, que são as medidas não farmacológicas de prevenção para evitar a propagação da Covid-19, que são distanciamento, uso de máscara, ventilação de ambientes, higiene das mãos, entre outros. O artigo 8º fala da ocupação dos espaços. Então, a ocupação dos espaços no UFSM, ela tem que respeitar o determinado pelo plano de contingência das unidades. Devem as portas e janelas se manterem abertas e, se possível, também os equipamentos de ventilação ou ar-condicionado, também ligados no modo ventilação. Tá? Ligados durante toda a execução da atividade acadêmica, além do uso obrigatório de máscaras por todos os ocupantes da sala. Bom, a capacidade das salas, a regra é que respeite o plano de contingência da unidade. Porém, o parágrafo 1º do artigo 8º traz, então, no caso de exceder essa capacidade que é prevista no plano de contingência de cada unidade. Então, essa capacidade das salas ela pode ser ampliada nas salas de aulas teóricas. Então, ela pode ser expandida além do previsto no plano de contingência, respeitando o distanciamento social de 1 metro e mediante o uso obrigatório de máscara PFF2 ou KN95, por todos os ocupantes da sala durante toda a execução da atividade. Então, recapitulando, a regra é respeitar aquilo que é determinado pelo plano de contingência. Se for ultrapassar nas salas de aulas teóricas, é permitido que se ultrapasse, mas daí, então, respeitando a metragem de 1 metro, mas o tipo de máscara se modifica. O tipo de máscara é a PFF2
ou a KN95. Então, é permitido extrapolar o máximo do plano de contingência, desde que cuidando esse tipo de máscara, e a metragem pode ser de 1 metro no máximo. Então, a metragem tem que ser respeitada, a metragem de 1 metro no mínimo. Também, então, o descumprimento dos artigos 7º e 8º da presente resolução, aí o artigo 9º, né, ele tem que ser comunicado imediatamente às chefias das unidades. Então, se descumprir a presente resolução, tem que ser comunicado imediatamente às chefias das unidades, onde se encontram localizados, então, aí os espaços de execução das atividades acadêmicas para a realização das providências cabíveis dentro das normativas. Então, se alguma chefia tem conhecimento do descumprimento, alguém da comunidade acadêmica tem descumprimento, ele tem que se reportar justamente, né, a chefia das unidades, ou chefia da unidade, da direção de unidade, da direção de centro, né, ou também a uma coordenação de curso ou departamento, e reportar o que está ocorrendo para que as devidas providências cabíveis sejam tomadas dentro das normas da UFSM. O artigo 10º fala que, enquanto perdurar essas orientações da legislação nacional e da própria UFSM, os grupos de risco determinados para os servidores serão mantidos também para os discentes. Né? Então, os servidores e discentes se mantêm esse afastamento relativo aos grupos de risco, né? Cumprindo suas atividades com trabalho remoto, né? Então, os servidores cumprem as suas atividades com o trabalho remoto. E aqui vale ressaltar, né? Então, servidores de grupo de risco cumprem a sua atividade com trabalho remoto. Os servidores docentes em grupo de risco, eles têm a alternativa de cumprir as suas atividades de pesquisa, enfim, as suas atividades docentes remotamente. Porém, as aulas eles vão executar mediante a possibilidade que é dada nessa resolução da IN 04 de 2022 da Prograde, de continuarem ministrando as suas aulas online, com atividades síncronas ou assíncronas, e o curso aí precisa aprovar no colegiado essas disciplinas ministradas por professores de grupo de risco, para que elas possam, então, serem ministradas com intermédio e uso de tecnologias em rede, com atividades síncronas e assíncronas. Também vale ressaltar que o estudante que é de grupo de risco, ele pode solicitar regime de exercício domiciliar, que é diferente de regime de exercício domiciliar especial, que é o RED. Né? O regime de exercício domiciliar já é previsto na UFSM há muito tempo, dentro da legislação, está lá no guia acadêmico, então ele solicita quando tem alguma doença, quando tem alguma necessidade, tem as regras para essa solicitação. E, de fato, o fato de estar caracterizado como grupo de risco enseja que ele possa solicitar, então, avaliado aí pela perícia, esse regime de exercício domiciliar. O artigo 11º fala que, em caso de manifestação de sintomas, né, ou testagem positiva, né, tanto por servidores quanto por acadêmicos, devem ser cumpridas as determinações do COIE. Aí é procurar a página do COIE na UFSM, que tem as suas INs e as suas determinações de quanto tempo deve ser feito o isolamento ou o afastamento. O artigo 12 fala sobre as ofertas. Né? As ofertas elas são organizadas de acordo com a capacidade dos espaços físicos que são disponíveis, as suas limitações de biossegurança. Então, conforme o que está lá no artigo 7º e 8º, que nós já comentamos. A partir das seguintes possibilidades. Primeiro, a mais fácil delas, né? Em turmas em que o número de estudantes previstos na oferta está em consonância com o plano de contingência, a oferta segue a sua normalidade. Esse é o primeiro item. É tudo de acordo. O plano de contingência prevê 30, a oferta prevê 30, fechado. Agora o item 2, né? Em turmas em que o número de estudantes previstos na oferta ultrapassa o limite estabelecido no plano de contingência da unidade, além do disposto no parágrafo 8º, lembram que pode exceder nas disciplinas teóricas, respeitando a metragem de 1 metro e utilizando máscara PFF2 ou KN95, podem ser adotadas estratégias também, além disso, colaborativas entre cursos, departamentos e unidades. Lembrando aqui que a oferta é sempre uma colaboração, né? O curso coloca a sua necessidade e o departamento, então, atribui os encargos didáticos relativos a isso. Então, nesse sentido, nós temos, nesse inciso 2º, algumas alíneas, né? A linha A, B e C. Na linha A, a gente coloca o aumento do número de turmas de uma disciplina com espaços presenciais e horários previstos na oferta. Ou seja, se for possível, nessa análise curso-departamento, se aumenta o número de turmas. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a utilização do presencial de atividades à distância, síncronas e assíncronas, que está previsto na legislação nacional, de até 40% da carga horária total do curso. Repito,
é 40% da carga horária total do curso, mediante um processo simplificado, transitório, temporário, que é regulado pela Instrução Normativa número 4 de 2022 da Pró-Reitoria de Graduação, que nós vamos comentar também em outro vídeo. Tá? E aí vai estar em consonância com a legislação nacional e as normativas da UFSM. O que acontece que é necessário que a gente saliente aqui? Para os semestres de 2021, então nós temos algumas IFES que ainda estão operando no semestre de 2021, não há nenhum problema de utilizar estratégias em rede e flexibilização de dias letivos. Porém, a legislação nacional, a Lei 14.040 e a Lei 14.128, colocam isso somente para o semestre de 2021. No caso, a UFSM está iniciando 2022 e nós não temos mais autorização. Para flexibilizar dias letivos, ou seja, tem que ser respeitados 200 dias letivos. Falaremos em outro vídeo do nosso calendário, então esses 200 dias letivos precisam ser respeitados. E um outro ponto também é que a gente não pode utilizar essas estratégias, a não ser aquilo que a legislação nacional permite. Em várias conversas envolvendo a Andifes, o Colégio de Pró-Reitores de Graduação, chega-se à conclusão que o único dispositivo que permite essa possibilidade é uma portaria de 2019, tá? Essa portaria de 2019, ela está realmente no caput da nossa estrutura, que é a portaria 2117, ela é mencionada tanto na resolução, nas capitulações, como também na própria instrução normativa, e essa portaria, então, ela permite esse uso de 40% para em específico, para os cursos de graduação que autorizarem essa utilização. Então, essa autorização nós estamos fazendo mediante a IN de uma forma simplificada e transitória para que possa atender esses elementos. Então, por exemplo, em situações de professores de grupo de risco, o curso vai lá e autoriza essas atividades à distância para 2 ou 3 disciplinas. Lembrando que 40% é o máximo. O curso pode optar por 10%, 20%, pode malhar toda essa estrutura. Então, para os professores de grupo de risco, isso é uma boa solução, porque eles podem continuar ministrando online, desde que essa autorização seja feita num processo simplificado, que é a aprovação da ata do colegiado de curso. Depois nós vamos conversar sobre a IN, a esse respeito em outro vídeo, e a aprovação dessa ata em envio para a Prograde. Então, um processo rápido e simplificado e de acordo com a legislação nacional para que a gente possa fazer essa transição. E a nossa linha C fala da terceira opção, que é realmente uma opção a mais longínqua delas, é uma excepcionalidade, porque alguns cursos demonstraram esse interesse, que é transmitir ao vivo as disciplinas, respeitando as peculiaridades a partir de uma sala de aula equipada pelas unidades de ensino, em consonância e conversação com o CPD, a utilização de plataformas de webconferência e o rodízio de estudantes, Parte vão ficar na presencialidade física em um período e outros na presencialidade virtual, e aí a gente vai ter alternância semanal, quinzenal ou mensal a critério de cada curso. Aí pode se referir na letra B, que é o uso dos 40%, não há reprovação por frequência, ou seja, nas atividades à distância não há reprovação por frequência. E os estudantes, então, têm o seu aproveitamento que é validado a partir da realização das atividades, independente da extinção do RED. Praticamente o mesmo procedimento do RED, não há reprovação por falta, e sim a avaliação é feita pela realização das atividades. O que não significa que tem uma atividade por dia. As atividades são definidas pelo docente, 2, 3 atividades por bimestre, de acordo com a escolha do docente e do seu plano de ensino. E o aluno é avaliado por isso, pela realização das atividades. Então, não há reprovação por falta para esse estudante que está aproveitando os 40%. E na linha C, que é a transmissão ao vivo, ele pode construir essa sala em conjunto, a partir da conversação da unidade de ensino, departamento, e do centro de processamento de dados. O artigo 13 fala da hipótese da oferta especial, para melhor otimizar os espaços físicos. Os cursos eles podem propor também ofertas condensadas, ou seja, disciplinas que não estão ao longo do semestre, mas podem ser condensadas a sua oferta em 1 ou 2 semanas intensas de aula todos os dias, informando, por óbvio, os horários e dias e entrando em contato com a Coordenadoria de Oferta e Relacionamento da Prograde, a COFRE Prograde,
para que possa fazer, então, as suas ofertas condensadas. Isso tanto na graduação quanto na pós-graduação. O artigo 14 fala que os cursos podem alterar a sequência aconselhada dos seus currículos. Por óbvio, isso já existia, né? Então, o curso ele pode alterar a sequência aconselhada, ele pode quebrar pré-requisitos. Isso é uma decisão do curso, do colegiado de curso, fazendo o devido registro dessa decisão, ele pode alterar, né, tanto a sequência aconselhada como também os pré-requisitos para facilitar nesse período de transição de saída do RED. O artigo 15, então, fala que o período de transição ao retorno presencial deve ser regulamentado, contemplando todas as especificidades desse período, de modo a não prejudicar o cômputo dos mesmos, bem como das progressões, né? Então, nesse período de transição, como em qualquer período acadêmico, o limite máximo dos encargos docentes precisa ser respeitado, né? Então, cada departamento tem aí uma média dos encargos, respeitando o mínimo ali, que é 8, né? 8 é o mínimo, né? Mas respeitando realmente a média desses encargos, né? E não ultrapassando o contrato de 40 horas do docente. Então, o artigo 15 é para realmente ressaltar esse respeito, que não vai extrapolar a carga horária de docentes. E esses encargos, eles são regulamentados contemporizando as especificidades do período, né, para não prejudicar o cômputo desses encargos na progressão dos docentes. O parágrafo 2º fala da impossibilidade de oferta de disciplina, né, desde que o justificado não vai prejudicar a progressão do docente, não vai prejudicar o desenvolvimento da carreira docente. Então, se o departamento justificar não oferta e esse docente ficar sem disciplina, não há prejuízo na sua carreira nem na sua progressão. O artigo 16º fala, então, que essa resolução entra em vigor no dia 21 de fevereiro, ou seja, agora, na próxima segunda-feira, de acordo com o artigo 4º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, porque ela se trata de urgência justificada nos autos de expediente administrativo. Revogando as seguintes resoluções: revoga a 024 de 2020, que instituiu o RED, a 042 de 2021, que retificou o RED, é a 061 de 2021, que também retificou o RED. Então, essas resoluções do RED, todas elas são revogadas e passa a valer, então, a resolução, essa que acabei de explicar, 079, de 17 de fevereiro de 2022.